Olá, você do terceiro ano! Bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos ver aqui algo interessante, que é interessante conhecer a respeito da robótica. Nós vamos ter uma aulinha sobre elétrica. Lembra que nós tínhamos as nossas aulinhas também no nosso livro, lá na sala de informática, onde nós tínhamos esse livro aqui digital. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elétrica básica com componentes Modelix. Tá bom? Para você entender um pouquinho também, tá? Então, aqui, ó, o que nós vamos aprender? Nós vamos entender a eletricidade. Vamos ter a nossa aula 1, falando sobre o circuito INT. Vamos ter a aula 2, sobre o circuito UV. Aula 3, uma ligação em série. Aula 4, ligação em paralelo. Aula 5, variando sensores, sensor de ímã. E aula 6, sensor de luz. Então, nós vamos ver isso aqui agora, nesse primeiro momento, tá bom? Então, vamos entender o que é a eletricidade. Entendendo a eletricidade. Qualquer tipo de matéria é formado por átomos. Veja só, pessoal, a nossa aulinha de robótica também tem um pouco de ciências, tá bom? Então, qualquer tipo de matéria é formado por átomos. Todo átomo é composto por um núcleo que contém prótons e nêutrons. Em volta do núcleo, na camada eletrosfera, ficam os elétrons. Então, nós temos aqui uma imagem mostrando para você, aqui, ó, onde está o nosso núcleo, que são os prótons e os nêutrons, e onde estão os elétrons, que são aqui em movimento na eletrosfera. Descobriu-se que elétrons e prótons possuem carga elétrica e que os nêutrons não. Temos, então, a carga positiva nos prótons. Cadê os prótons, gente? Aqui dentro. E temos a carga negativa nos elétrons. Então, nós temos aqui, com o sinalzinho de mais, os prótons. E os pretinhos são os elétrons. Os elétrons vão sempre fluir para a parte onde existem menos elétrons. A diferença entre as quantidades de elétrons pode ser traduzida em tensão elétrica, também chamado de diferença de potencial, que é DDP ou simplesmente tensão. O fluxo de elétrons é o que chamamos de corrente elétrica. Para gerar uma corrente elétrica, precisamos de quê? De uma fonte de tensão elétrica, como, por exemplo, uma pilha, tá? Nós precisamos também de um condutor, como, por exemplo, esse condutor pode ser um fio elétrico. Precisamos também de um dispositivo consumidor, que, por exemplo, pode ser uma lâmpada. E o circuito entre eles deve estar fechado, ou seja, os componentes devem estar interligados para possibilitar a passagem da corrente elétrica. Certos materiais, como os metais em geral, são chamados de condutores, por facilitarem a passagem de corrente. Outros materiais, como a borracha, porcelana e plástico, são chamados de isolantes, por opor uma resistência maior à passagem de corrente. Tá bom? Então, nós vamos continuar nesse nosso conceito aqui. Então, é interessante dizer o seguinte: você aí do terceiro ano, é importante conhecer tudo isso, tá? É interessante conhecer como esse circuito vai funcionar, tá? Certos materiais, ó, gente, como nós falamos aqui anteriormente, nós temos a opção de ter aqui esses materiais em funcionamento. Mas para que nós possamos ter a nossa corrente elétrica aqui funcionando, nós temos que fazer o quê, pessoal? Temos que seguir tudo que é pedido aqui, tá bom? Então, a tia Fran está pedindo para vocês o quê? Para vocês prestarem atenção no que está escrito, tá? Então, certos materiais, como os metais em geral, são chamados de condutores, tá? Então, eles são chamados de condutores para quê? Para que nós possamos entender o que significa isso. Eles são condutores por facilitarem a passagem de corrente. Então, outros materiais, como a borracha, porcelana e plástico, são chamados de isolante por opor uma resistência maior à passagem de corrente, tá bom?
Então, existem duas formas de uma corrente fluir por um circuito, tá? A corrente contínua, tá? DC em inglês se chama direct current, ou CC em português, que é corrente contínua. Ocorre quando? Quando há um fluxo constante de elétrons pelo condutor. E também temos a corrente alternada. Essa corrente alternada em inglês é chamada de alternate current, ou CA em português, que quer dizer corrente alternada. Os melhores exemplos que temos para a corrente contínua são as pilhas que nós usamos. E para a corrente alternada, temos as tomadas de nossas casas. Confundir os dois em um projeto pode ser potencialmente perigoso. Portanto, atenção, tá bom? Então, vamos sempre dar uma olhadinha para que tudo funcione corretamente. Imaginemos que a corrente elétrica seja um trem. Olha o exemplo que a tia Fran está mostrando aqui, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês visualizarem, tá? A tia Fran vai mostrar aqui para vocês. Imaginemos aqui que a corrente elétrica seja um trem. Todo trem precisa dos trilhos para se locomover. Os trilhos podem ser associados com o circuito elétrico. A corrente elétrica é composta de inúmeros elétrons. Associaremos os elétrons aos passageiros do trem. Os passageiros precisam ser buscados na estação de trem, que associaremos com a nossa fonte de alimentação. Quais são as nossas fontes? Caixa de pilhas, por exemplo. Lembra que nós falamos lá atrás? Os passageiros precisam desembarcar na área de desembarque, que pode ser associada a um LED ou outro dispositivo que consome energia. Dessa maneira, podemos entender o funcionamento básico da eletricidade. Um trem só se locomove se seus trilhos estiverem completamente ligados. Caso haja uma ruptura nos trilhos, o trem não pode passar. O mesmo acontece com a corrente elétrica. Se o circuito estiver com alguma descontinuidade, a corrente elétrica não se movimenta. Essa ruptura ou descontinuidade não necessariamente é um defeito do circuito. Pode ser gerado por chaves, interruptor, por exemplo, tá bom? Que abrem e fecham o circuito de acordo com a especificação do usuário. Para ter um circuito elétrico básico, é necessário de 3 itens: a fonte de alimentação, a qual fornece energia para o circuito, o consumidor, cuja função é receber energia provida da fonte e transformá-la em outro tipo de energia, e a chave, que controla a abertura e o fechamento do circuito. Então, nós vimos aí que precisamos do consumidor e da chave, principalmente, e a fonte de alimentação. Então, sem isso, nós não temos como fazer essa parte aí, tá bom, pessoal? Então, é muito interessante nós entendermos o seguinte, que aqui na nossa demonstração para vocês, ó, o circuito elétrico, é o que nós vamos falar agora, tá? Um circuito elétrico comum é formado a partir de 3 itens fundamentais: uma fonte de alimentação, no caso, pilhas e baterias, um condutor, pode ser fios, e um consumidor, que podem ser LEDs e motores. É necessário que todos esses itens estejam interligados para formarmos um caminho fechado, pois precisamos de um circuito fechado para poder a corrente circular. Precisaríamos, então, estudar esses itens individualmente para começarmos a entender o funcionamento de um circuito, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, em um circuito elétrico é necessário estabelecer um fluxo de elétrons para ser possível a passagem da corrente elétrica. Algo que tem que estar em mente na hora de montar o circuito é que é primordial que o circuito esteja todo interligado, ou seja, não pode haver nenhuma ruptura, porque se houver qualquer ruptura ou descontinuidade, não há fluxo de elétrons e, por consequência, nós não teremos a corrente elétrica. Essa descontinuidade pode ser algo proposital, chamamos de chave ou interruptor. Tem em suas características abrir e fechar o circuito de acordo com a vontade do usuário. Vou aumentar um pouquinho aqui a nossa página para você visualizar melhor aí na sua casa um exemplo, tá? Não se preocupe, hoje você está apenas aprendendo o que é um circuito
fechado e um circuito aberto, tá? Então, aqui, para que você possa entender, ó, para que você possa entender, vou mostrar para você aqui, ó. Fonte de energia, nossa caixa de pilha, tá? Então, nós temos aqui um interruptor desligado, que é o circuito aberto. Um LED, que é o consumidor de energia, que pode ser uma mini lâmpada apagada, tá? Então, nós temos aqui também a nossa fonte de energia. Como vocês viram, aqui o nosso circuito está desligado, ou seja, está aberto. O interruptor está desligado, o circuito está aberto. Agora, aqui nós vamos ver um exemplo de fechado, tá? Nós temos a caixa de pilha, o LED, que pode ser também uma mini lâmpada acesa, e aqui o nosso interruptor está ligado, o circuito está fechado. Então, a lâmpada fica acesa e o nosso circuito está fechado, tá? Então, aqui ela está apagada, então está desligado. Imagine aí na sua casa o interruptor de luz da sala, por exemplo. Imagine que você entrou na sala e o interruptor de luz está desligado e a sua lâmpada da sala está apagada. Então, nós temos um circuito aberto, não está nada aceso, a corrente não está passando. Nesse outro caso, imagine novamente a sua sala, que você chegou, pegou esse interruptor de luz que está na sala e ligou ele. Então, a lâmpada da sala acendeu. Então, nós temos aí uma corrente elétrica passando, o interruptor está fechado. Então, está ocorrendo o funcionamento da luz. No caso, a luz está acesa, porque o interruptor está ligado, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui também sobre o que, gente? Sobre as nossas atividades relacionadas à polaridade, tá? Então, nós temos aqui um pouquinho sobre polaridade. Nós vamos falar agora para que você também possa entender sobre o que significa cada uma dessas questões da polaridade, tá bom? Então, ó, vou aumentar um pouquinho aqui para a gente visualizar a nossa página, tá? Então, eu vou aumentar a nossa página para você que está aí em casa visualizar melhor. Então, o que é polaridade, Tia Fran? Não entendi o que é polaridade, tá? Então, polaridade é isso aqui, ó, gente. Nada mais é do que tudo que existe na elétrica tem polaridade. Então, a polaridade nada mais é do que cargas negativas e cargas positivas que devem seguir de acordo com o fluxo de cargas. É a condição elétrica que determina o sentido no qual uma corrente elétrica tende a circular. Então, temos o polo negativo e o polo positivo. Nas pilhas, por exemplo, os polos vêm sinalizados com mais para o polo positivo e menos para o polo negativo. No caso de dispositivos Modelix, o fio vermelho é o polo positivo e o preto, o polo negativo. Todos os dispositivos devem ser ligados da forma correta na fonte, através dos seus cabos, pois no caso de cargas que são colocadas com a polaridade invertida, não tem passagem de corrente, e isso irá causar uma falha no circuito que está sendo montado. No caso de motores, a polaridade influenciará simplesmente no fato de alterar a rotação dos mesmos, porém são exclusivamente eles que são acionados com a polaridade correta e invertida. Então, polaridade, gente, agora nós vamos prestar atenção e entender o que é polaridade, tá bom? Então, polaridade é um conceito muito simples. Ela está presente nas pilhas, nos LEDs, em outros componentes eletrônicos e elétricos. A polaridade é diferente se compararmos dispositivos que geram energia, baterias, pilhas, etc. E dispositivos que absorvem energia. Então, veja bem, que geram energia, que absorvem energia. Então, quem gera energia? Bateria, pilha. Quem absorve energia? LED, BIP, tá? Nos dispositivos que a energia, o positivo é mais, será no terminal que a corrente elétrica está saindo. E para os dispositivos que absorvem o positivo, será no terminal que a corrente elétrica entra. Então, em caixa de pilhas, sensores, interruptores, podem possuir muitos desses componentes elétricos que possuem polaridade.
Então, os fios dos terminais são diferenciados com cores. O fio preto é o polo negativo, o fio vermelho é o polo positivo. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo. Uma pilha ao lado positivo e o lado negativo. Aqui nós temos, por exemplo, os dispositivos que precisam absorver. Então, quando eles precisam absorver, nós temos aqui, ó, positivo e negativo. Circuito INT. Quem lembra dessas pecinhas aqui que nós usamos lá na sala de robótica para a construção de projetos? Então, o circuito INT é um encapsulamento, tá? Que promove uma ligação simples. Podemos dizer que está conectado de maneira circular. Quando o sensor de toque estiver pressionado, o circuito é fechado. A corrente passa e acende LED. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, um sensor de toque, que é esse aqui, tá? Ó, um LED, uma caixa de pilha e um INT, que nós acabamos de ver, tá? A caixa de pilha vai ser conectada aqui, ó. O LED conectado aqui e o sensor de toque conectado aqui. A montagem fica assim, ó. Nós temos aqui, então, o nosso... Quem esqueceu o nome? Vamos prestar atenção. Circuito INT, essa pecinha que vocês viram lá na sala de informática, aonde tem essa plaquinha amarela conectada a ele, e está escrito atrás INT, tá? Então, nesse circuito INT, nós conectamos, então, nessa parte aqui a caixa de pilhas, desse lado o LED, desse lado o sensor de toque, como mostrado aqui para vocês, tá? Então, nós temos também o circuito UB. O que é o circuito UB? Parecido também com o nosso circuito INT, mas o circuito UB aqui é escrito circuito UB, ou seja, UB, HUB. O circuito UB é um encapsulamento que tem a finalidade de unir vários componentes de maneira que não seja necessário um circuito diferente para cada componente. Então, nessa aula também vamos conhecer, tá bom? O que é isso? Que é um atuador. Então, os atuadores são componentes que recebem a informação e executam uma ação. Então, todo atuador, ó, tem esse plug aqui, ó. O plug dos atuadores é esse aqui, igual o de um fone de ouvido, só que ao contrário, ele encaixa, tá bom? É que nem, por exemplo, um carregador de notebook, tá bom? Então, que nem um carregador de notebook. Os atuadores podem ser comparados aos nossos pés ou músculos, pois eles são responsáveis por fazer o robô se movimentar, no caso de motores. Também existem outros tipos de atuadores, como os luminosos e sonoros, que seriam os LEDs e bips. Então, para isso, ó, vamos ver como ele funcionaria. O bip, um motor Strom, um LED, uma caixa de pilha e um UB. Então, aqui, ó, no UB, conecta-se desse lado a caixa de pilha, o LED, motor Strom e o BIP. Então, a montagem fica assim, ó. Aqui nós temos a caixa de pilha, aqui nós temos o LED, o motor e a caixa de pilhas, tá bom? Então, deu para você entender um pouquinho aí sobre as polaridades, conhecer um pouquinho sobre os atuadores. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre ligação em série. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado aí. Um grande abraço para você. A nossa próxima aula, nós voltamos a falar sobre isso, tá bom? Um grande abraço e até lá!